Olá pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro O Bazar dos Sonhos Ruins, do autor Stephen King. Esse é um livro de contos, eu não sou lá muito fã de contos, mas eu gostei bastante desse livro. Ele tem uma introdução do autor, onde ele conta sobre como foram essas criações. Ele diz que às vezes esses contos, essas histórias, elas aparecem de uma vez e precisam ser logo escritas. Já em outros casos, ele pega um fragmento do cotidiano dele de um dia, une com outro, até que ele constrói essa história que pode demorar alguns anos. São 20 contos aqui, escritos ao longo da carreira do autor. Alguns são inéditos, outros não. E os que não são inéditos, eles foram revisados pelo autor. O que é muito interessante é que antes de cada conto, o autor faz uma introdução sobre como aquela história foi gerada, como ele passou a ideia para o papel e como que aquela cena apareceu para ele. Nessa pequena apresentação é como se ele estivesse vendendo o conto para você. Ele está te convencendo a ler aquilo. Na introdução do livro, o autor ele é muito humilde, apesar de ser um autor de grande sucesso, com muitos livros publicados, vendidos, conhecidos no mundo inteiro, com adaptações cinematográficas para televisão, enfim. Ele diz o seguinte: quando se trata de escrever ficção, romance ou conto, a curva de aprendizagem não acaba nunca. Posso me declarar escritor profissional para a Receita Federal quando mando meu formulário de imposto de renda. Mas, em termos criativos, ainda sou um amador. Ainda estou aprendendo minha arte. Nós todos estamos. Cada dia que passo escrevendo é uma experiência de aprendizado e uma batalha para criar algo novo. Fingir não é permitido. Não se pode aumentar seu talento. Isso vem com um pacote, mas é possível impedir que o talento encolha. Pelo menos, eu gosto de pensar que é. O autor resolveu se arriscar e ele publicou 2 poesias. Ele fala que ele não é muito bom nisso e realmente eu não gostei muito. Talvez no idioma original eu me cative um pouco mais, mas sinceramente a poesia do King não é pra mim. Eu não vou comentar sobre todos os contos, eu vou falar sobre os que eu mais gostei. E o primeiro deles é A Duna. Conta a história de um senhor que desde criança ele vai a uma praia onde tem uma duna e ali ele enxerga nomes de pessoas escritos e acontecem algumas coisas. É um final muito surpreendente porque eu não esperava a forma como ele acabou. O King às vezes é um pouco previsível sim, mas nesse caso ele me surpreendeu assim até a última palavra da frase do conto. Foi sensacional, recomendo demais. O conto que vem em seguida é Garotinho Malvado e ele é muito, muito impressionante. Eu acho que é o mais impressionante desse livro. O autor, na introdução, ele fala que ele queria escrever uma história sobre um garotinho, sobre uma criança realmente malvada. Mas não um anticristo, um filho do demônio, ele queria uma criança malvada. E tem um homem que tá no corredor da morte, ele tá pra ser executado, e ele é uma conversa com o advogado ali, e ele vai contar por que ele foi condenado e por que ele não quer recorrer a essa sentença que ele recebeu. Moralidade é outro texto que me fez pensar muito e o título dele já diz bastante sobre o conto. O autor, na introdução, ele diz que foi uma época em que ele fazia faculdade, ele não tinha muito dinheiro, ele vendia sangue, ele descobriu que ele tinha um tipo sanguíneo bem raro, que é o A negativo. Então, a cada 3 meses, se eu não me engano, ele viajava para uma cidadezinha e vendia o sangue dele. E ele também vendia trabalhos escolares, trabalhos de faculdade. E aí ele vai falar um pouquinho sobre prostituição. E esse último trechinho, assim, é das introduções mais sensacionais que eu já vi. Vou ler pra vocês. Sob as circunstâncias certas, uma pessoa pode vender qualquer coisa e viver com a culpa. O R é um conto que eu gostei bastante, fala um pouquinho sobre o Kindle. Quando foi lançar a 2ª geração do Kindle, a Amazon convidou o Stephen King para escrever um conto, para fazer uma estreia, né, para alavancar aí as vendas. E o King acabou se recusando, mas depois de algum tempo veio uma história ali na cabeça dele, ele escreveu. Eu gostei bastante, é um Kindle cor-de-rosa, mas eu acho que para quem já leu a série Torre Negra, esse conto vai ser melhor aproveitado por causa das referências. Como eu ainda não li,
Eu sei que tem referência ali, mas eu ainda não consegui fazer essa ligação. Indisposta é um conto muito incrível, ele é um terror, assim, daqueles mais clássicos mesmo, e apesar de eu saber como que aquilo terminaria, dele ser um pouco previsível, eu me surpreendi bastante. O Pequeno Deus da Agonia Verde merece muito destaque, principalmente por causa da enfermeira que tá ali contando aquela história sobre essa coisa de empatia, de não conseguir sentir a dor dos outros e julgar que uma dor é menor do que outra. E o último que eu quero comentar com vocês é Obituários, que é uma história sensacional. Ela não é uma história nova, né? Então, assim, é uma pessoa que escreve obituário e aquilo realmente acontece. Mas a forma como o autor conta, ele traz toda a angústia dos personagens que estão vivenciando aquilo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É bem rapidinho, é um livro de contos que vale muito a pena. Eu gostei muito mais do que desgostei. Na verdade, eu não gostei muito só dos 2 poemas e de um conto que se chama Blockade Billy, que logo no começo o autor fala que é um livro, que é uma história sobre beisebol, que você deveria dar uma chance. Eu dei uma chance sim, mas eu acho que quem é fã de beisebol, quem conhece as regras, quem gosta muito do esporte vai aproveitar muito melhor esse conto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seus comentários pra gente conversar um pouquinho. Curte o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau!